quais que são as habilidades chaves? Autoconsciência, aceitação e desapego. Autoconsciência a gente já viu, aceitação já mostrei para vocês o que é aceitação, e o desapego é você não querer que aquela emoção se repita. Acho que a gente falou lá atrás do processo de sofrimento, né? Da emoção, situação, e as agradáveis, desagradáveis, o desejo de quê? De aquilo que é bom repita e daquilo que não é bom não aconteça mais. Isso vai gerar toda a base, a raiz da emoção, né? Do amor e do ódio ali, como preceitos fundamentais ali, principais da emoção, né? Segundo o Bhagavan Das. E consciência, aceitação e desapego. Você precisa aceitar aquela emoção, não a situação em si, aceita a emoção, escuta ela e desapega. O desapego é no sentido de abdicar essa memória, essa antecipação. Então, se você percebe uma emoção negativa, por exemplo, você percebe essa emoção, consciência, aceita essa emoção e desapega. Escuta ela e deixa ela embora. Entende a mensagem que ela te deu e deixa ela embora. Não fica dando tempo para essa emoção ficar muito tempo te afetando. Então você percebeu aquela emoção e desapega, compreende a lição, aprende. E que é importante ter uma certa autenticidade, uma certa ser verdadeiro consigo mesmo. Que isso é importante para que você, enfim, compreenda às vezes o que deve ser melhorado, o que deve ser modificado, e você realmente escute aquela emoção de uma forma, né, ou perceba aquilo que você sente em relação àquela pessoa, aquela situação, analise aquela situação, não dê julgamentos precipitados, né? Você precisa desapegar daquela emoção e deixar ela fluir. A gente vai falar mais na frente como escrever na água. Você escreve na água, logo ele passa. Por quê? A emoção é efêmera. Tanto a boa quanto a ruim. A ruim tem muitas coisas para nos ensinar. Às vezes, a nossa não evolução, não evolução moral, espiritual ainda. Então, nesse sentido, a gente compreende que a gente não tem essa capacidade que a gente achava que tinha, né? De moral, de aceitar as situações, aceitar as pessoas, enfim, a gente percebe que não é tão evoluído assim, mas aceita isso e compreende e deixa a emoção embora. E as agradáveis também. Porque senão, se a gente apegar essas emoções agradáveis, a gente passa a, a criar outras emoções negativas, porque aquela emoção agradável ela vai passar, ela vai terminar. Então lembra da gente falar lá dos conceitos básicos da mente? Então a mente quer estabilidade, mas o mundo é impermanente. As coisas estão sempre modificando. Até as coisas ruins e as boas também. Então quando eu quero que a coisa boa fique como está, esse apego que eu tenho vai gerar sofrimento. E esse apego a uma ideia que eu tenho, que aquela emoção negativa está me mostrando, por exemplo, me faz também ter sofrimento. Então, a habilidade chaves é consciência, aceitação e desapego, né? Enfim, está muito ligado a aceitação com desapego. Se você aceita, você desapega, você deixa o seu estado natural das coisas fluírem. Então, emoções positivas e agradáveis. Então, sentir, usufruir, mas não se apegar. Né? Então, estou tendo um momento maravilhoso aqui com a minha família, então eu vou sentir isso e vou sentir, vou usufruir, mas não vou me apegar, vou deixar acontecer no tempo que tem que acontecer. Vou deixar fluir, não vou me auto-sabotar, né? Não vou quebrar esse momento de felicidade, porque isso já é um medo descabido naquele momento, mas isso vai acabar, até quando isso vai ter, né? Muitas pessoas se sabotam em relação a isso. Não, você precisa aceitar, se entregar para a vida, aceitar o que está acontecendo e sentir aquilo. Mas depois, desapegar, deixar aquela emoção, aquela situação acontecer e depois surgir e deixar que a próxima emoção aconteça. Ficar preparado para que a próxima emoção surja, independente de qual
de qual emoção seja, uma ruim ou uma boa, mas faz parte, são emoções. Esse desapego é muito importante. Você consiga lidar com essas emoções, sejam elas boas ou ruins. E se elas forem boas, você aceita, apega, você aceita, usufrui isso, mas não se apega. Deixa ela passar. Porque se você se apegar, isso vai gerar sofrimento. Porque ela vai passar e você vai gerar frustração, vai gerar raiva, vai gerar tristeza e vai entrar no looping emocional. Então você aceita e desapega e aí você está pronto para a próxima emoção, ok? Que é bem intuitivo, né? Essa questão das emoções positivas. Deixa eu voltar aqui. As emoções negativas ou desagradáveis, né, como a gente diz. Então a gente pode tomar alguma ação, agir ao invés de reagir. Então, perceber a emoção, perceber a emoção, aceitei a emoção, aceitei aquela emoção de raiva. O que eu vou fazer aqui agora? Eu percebi a emoção, ela está aqui, do meu lado. Ela tá, né, internamente, mas eu percebo ela aqui, percebo essa emoção, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer alguma coisa, eu tô com raiva, por exemplo, então eu vou xingar a pessoa, eu vou bater na pessoa, eu vou fazer algo. Não. Eu preciso tomar alguma ação. Então eu vou perceber que a raiva está aqui, eu consigo, eu vejo que uma raiva é pequena, eu consigo ah, usar essa raiva ao meu favor e eu vou falar com a pessoa, falou, enfim, meu amigo, minha amiga, essa é uma situação que eu não aceito, eu acho que não é dessa maneira que a gente vai lidar melhor com isso, é uma situação que realmente está me afetando, então eu acho que a gente pode tratar isso de uma maneira diferente. Ou seu funcionário, eu percebo que você não está dando o seu melhor nesse momento, que você tem se afastado, né? Então me diga aqui o que a gente pode fazer para melhorar a sua condição. Você estava com a raiva aqui, qual que era a sua vontade anterior, antes do autocontrole? Era xingar a pessoa ou pagar aquele sapo ali para o seu colaborador. Mas você tem o autocontrole, percebe aquela emoção e toma alguma ação. Você age conscientemente do que você vai falar, pondera as suas palavras, pondera seu tom de voz e percebe que a emoção está ali. Mas você vai agir de forma consciente ao invés de reagir. Percebeu a emoção? Sim, eu consigo agir aqui. Então tudo bem, é uma emoção pequena que eu consigo lidar com ela. Isso parte lá da autoconsciência. Okay? Observar com distanciamento. Não agir nem sem, não agir sem se envolver, né? Então é uma emoção muito grande, uma raiva muito grande. Eu já falei para o meu funcionário várias vezes, para o meu colaborador, que não é para fazer dessa maneira, era da outra maneira, ele fez isso de forma dolosa. A minha raiva ficou muito grande. O que eu vou fazer? Se eu me conheço e percebo que é uma raiva muito grande e eu não vou conseguir me controlar, eu não faço nada naquele momento. Eu me distancio, espero a emoção passar e depois eu tomo ação da melhor maneira possível. Ok? Mas isso só acontece porque você percebeu a emoção. Se você não tivesse percebido a emoção, você iria fazer o que aquela emoção queria, né? Que seria agredir, atacar, né? Esse, esse processo. Então você pode perceber a emoção, agir, aceitou a emoção, percebeu a emoção, agir apesar dela, mas você está vendo ela. Ou então é muito grande, eu não vou agir, eu vou esperar. Vai passar essa situação. Ok? E aqui tem que ter esse processo também de aceitar e o desapego, deixar a emoção embora depois, senão você vai ficar remoendo aquilo, vai gerar o que a gente chama de looping emocional. Precisa completar a emoção. Você pode induzir outra emoção, racionalmente, modificar a forma da visão. Por quê? A emoção é um pensamento. A resposta a um pensamento. Então, se eu tive uma emoção e eu percebi aquela emoção, eu posso analisar a origem, aquela causa e modificar de forma realista, não de forma fantasiosa, de forma realista. Perceber, olhar o copo, em vez de olhar o copo meio vazio, olhar o copo meio cheio. Essa é uma visão. Você muda a sua emoção. Em vez de você estar numa, num modo de reclamação, de tristeza ou de vítima, você passa a um modo de
de gratidão, um modo de motivação, um modo de vontade de crescimento, por conta da sua visão que foi alterada. Ah, poderia ter sido pior a situação, mas foi bem, graças a Deus, né? Graças à vida, né? Tudo deu certo. Então, eu vou seguir a, essa história, vou seguir a minha vida, então, de uma maneira, eu modifico a forma quando eu modifico a emoção quando eu vejo de uma forma diferente. Mas eu preciso ver primeiro. Eu vi primeiro, percebi aquela emoção, percebi aquela causa, deixa eu enxergar isso de uma forma diferente. Deixa eu... Talvez poderia ter sido pior do que é agora. Você modifica essa sua emoção, ok? Induzir outra emoção. Você vê aquela situação de uma forma diferente e essa percepção diferente te leva a outra emoção, uma emoção mais positiva, uma emoção que te ajuda, né, nesse processo de enfrentar as situações da vida, as diversidades que são sempre e constantes. Questionar as causas racionalmente, né, verificar a origem e ponderar, né, essa origem também. Verificar e ponderar a origem. Questionar as causas, né, que faz parte do nosso processo anterior de induzir outra emoção. Então, qual que é a causa? Será que tem sentido isso? Ou será que, né? Então você passa a perceber aquela emoção e a indagar, questionar, analisar a causa, perceber aquela causa e você pode questionar isso, mudar isso também, ok? Isso é um processo de autocontrole emocional. Mas sempre, nessas emoções negativas, né? Os desagradáveis, não se apegar. Então aceita a emoção, escuta o que ela tem para dizer e aqui você vai tomar alguma ação em relação a isso. Eu vou agir de forma consciente, eu vou não fazer nada, vou esperar a emoção passar e aqui o desapego é importante para você não ficar ruminando aquela situação. Você espera, aquela emoção vai terminar o seu ciclo e você pode induzir outra emoção também questionando essas causas. Sobre isso, tem um exemplo bem importante. Eu não lembro agora o nome do autor, porque é um nome russo e eu vou falar um nome feio. É, mas o criador do Enneagrama, eu vou botar o nome dele aqui para vocês, ele teve um pai. É, eu preciso pegar, vou pegar aqui agora para vocês entenderem. Gurdjieff. Gurdjieff. George Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff. Então ele criou ou sistematizou o Enneagrama. O pai dele deu um conselho para ele. Um conselho só. Falou, meu filho, nunca tome uma ação quando estiver com raiva. Espere no mínimo 24 horas. Foi o único conselho, a única herança, o único bem que ele deu para Gurdjieff. E o que ele fez? Ele foi extraordinário. Enfim, o Enneagrama é uma técnica sensacional, utilizada em empresas, utilizada como uma ótima ferramenta para autoconhecimento também, né? E olha a sabedoria do pai dele. Ele saber, né, de forma que vamos tentar destrinchar um pouco, ele saber que essa emoção é temporária, ela é efêmera. Espere 24 horas. Espere, o tempo vai cuidar disso. E ele não foi nem tão detalhista como a gente está sendo aqui para vocês, né? Espere 24 horas. O próprio tempo, a sua própria consciência nesse tempo vai se assentar, essa própria luz da sua consciência vai se assentar e vai identificar isso e você vai tomar a decisão correta. Nunca tome uma ação impelida por raiva. Foi o conselho dele. O que é isso? Autocontrole. O que ele vai fazer? Nada. Vai esperar. Vai esperar não estar influenciado por aquela emoção para ele tomar alguma decisão. Ok? Então, olha que interessante. Então é isso, emoções positivas a gente já falou, as desagradáveis também. E aqui a gente trouxe uma. Então, basicamente é isso, tá? A gente trouxe só alguns momentos que isso pode acontecer,
os momentos são ideais que esse autocontrole ocorra também, né? Em relação a outros pontos. Então, acho importante a gente fazer essa análise, mas o fundamental está aqui, né? É a questão da consciência, da aceitação e do desapego. Você precisa perceber a emoção, precisa aceitar aquela emoção e não a situação em si. Você precisa desapegar, deixar aquela emoção ir embora. Não ruminar aquela emoção. Completar ela. Falar, ok, já te ouvi. Beleza. Então ela volta, ela some e desaparece nesse sentido, né?